Posto que a paternidade humana é uma realidade que se apresenta a todos nós, e é uma experiência comum de todos os homens, Deus escolheu revelar-se como Pai, porque aí haveria um ponto de contato para que nós entendêssemos quem é Deus, tendo como arquétipo a paternidade humana. Quem aqui concorda comigo? Ainda bem que são poucos. Quem discorda de mim? Ah, não. Metade aqui não tem opinião. A paternidade humana é um bom modelo e por isso Deus resolveu apresentar-se como Pai. É verdade? Por que não? Porque a paternidade de Deus é o arquétipo. A paternidade humana é o arquetipo. A paternidade humana é que é a analogia, imagem e semelhança. A verdadeira paternidade original é qual? É Deus. Não vou entrar por isso, mas é por isso também que você não pode dizer, vou apresentar Deus como imagem feminina, porque Deus é o arquétipo da masculinidade. E se apresentou assim porque ele é aquilo. E fez o homem à sua imagem e semelhança. Criou também a mulher à sua imagem e semelhança, mas como alguém que refletia também ao homem. E esse foi um processo que é descrito claramente nas Escrituras. A paternidade original é a de Deus. Deus é o pai original. E qualquer coisa que se possa dizer a respeito da paternidade humana não pode ser tomado como um modelo, mas como o caso concreto. Isso quer dizer, arquetipo, o caso concreto daquilo que a paternidade de Deus representa. E o curioso é que o Deus que cria o homem à sua imagem e semelhança, e é algo que eu mencionei quando pregava antes de ontem, da mesma forma como Jesus Cristo assume para si certos papéis, ele nos convoca para assumirmos diante dele um papel análogo. Do mesmo jeito que Deus assume para si papéis que refletem a própria essência dele desde a eternidade, ele nos convida a sermos análogos a ele, análogos criados, imagem e semelhança, refletindo a ele. Então, um pai é um reflexo de Deus na vida de uma pessoa, na vida dos filhos. Não resta dúvida, e eu não quero gastar tempo com isso, porque eu não acho que precisa de muita argumentação, é um pouco patente, que a grande parte das crises que experimentamos como sociedade, as crises civilizatórias que estamos experimentando, e que sim representam, de certa forma, uma oportunidade para a redenção e para a pregação do Evangelho, porque no pior dos tempos é que se manifesta a luz. Mas vivemos numa sociedade em crise e grande parte da desconstrução que está acontecendo das nossas instituições tem a ver com a eliminação, ou no mínimo a diminuição, do significado da paternidade, do significado da hombridade, de coisas como coragem. Quer ver? Uma crença que nas gerações passadas sempre existiu é que o homem de virtude era aquele que era forte e quando ele abria mão dos direitos, quando ele se fazia fraco, quando ele levava na cara sem reagir, a virtude estava no fato de que ele podia reagir. E não reagia, escolhia não reagir. Quem não tem condições de se defender e opta por não se defender, não tem virtude ali, é fraqueza só. A virtude está em quem tem condições e não faz, porque escolhe fazer o bem. Mencionei como o poema no final me tocou, é um dos que eu gosto muito. Outro poema que nunca deixa de mexer comigo, e esse de um poeta um pouco mais escuro num certo sentido, mas ainda assim com muita sabedoria, ele diz que Deus não nos fez diversos, mas de um só. É o poema Aos Vícios, do Gregório de Matos. Mas naquele poema ele diz assim, somos todos maus, somos perversos, só nos distingue o vício e a virtude, de que alguns são comensais e outros são adversos. Mas antes disso ele diz, quantos há que não jogam a primeira pedra de seus próprios telhados vidrosos receosos? Quantos há? que não mordem por não terem dentes.
A Bíblia sempre nos ensinou a sermos fortes e corajosos, homens de virtude, homens livres. Nos termos que o Gregório de Matos coloca, homens que são comensais das virtudes e adversos aos vícios, algo que só em Jesus Cristo pode acontecer de mudança em nós. Mas por que não somos santificados de uma hora para outra? Somos justificados e aí, santificados no correr da nossa vida na terra e da nossa peregrinação, a nossa vida é uma vida de dizer: eu antes era escravo dos vícios e adverso das virtudes. Hoje Deus me fez alguém que é adverso aos meus vícios, ainda que os tenha, e comensal das virtudes que Deus progressivamente desenvolve em mim. Ser pai, num certo sentido, se ser mãe é padecer no paraíso, ser pai é ser um modelo para os seus filhos. Aliás, até o versículo que motiva o tema dessa palestra, o que me foi entregue pelo pastor Helder, é exatamente para a palavra nos dizendo para seguirmos o exemplo do nosso pai e sermos modelos, termos por modelo o comportamento do nosso pai como filhos obedientes. E aí é que entra o que significa, então, esse trabalho, esse desafio. Eu acho que não preciso convencer você do quanto esse mundo está carente de pais verdadeiros, que conduzam seus filhos de forma verdadeira. Que não os provoquem a ira, mas que sejam modelos de pessoas que são comensais das virtudes. Nossa sociedade está carente de homens virtuosos, de homens que vivam por princípios, de homens que não meçam as situações dizendo qual é a minha chance de êxito, mas que digam: aqui eu ajo por princípio, não pode ser diferente. Homens que entendam que porque são escravos somente de Cristo, são livres de qualquer um que queira se tornar um ídolo em sua vida, qualquer um que queira se tornar um rei em sua vida. Homens que entendem que a construção de uma sociedade não se dá por força do Estado, mas por famílias fortes. Porque são as famílias que constroem a sociedade. O Estado é só um pedacinho, o Estado é só uma burocracia que existe. De acordo com Burke, o Estado só existe para reter o mal. Aliás, não é de acordo com Burke, é de acordo com a Bíblia. É para impedir o mal, para punir o mal, para recompensar o bem e impedir os abusos. A sociedade não, a sociedade existe porque somos seres pactuais que se relacionam. O Estado existe para dar à sociedade um simulacro de ordem, impedindo os abusos e dando uma previsibilidade jurídica nos relacionamentos. É um papel limitado. Eu não preciso convencer vocês de tudo isso. E se eu ficar insistindo só nesses pontos, eu talvez fale o que você gostaria de ouvir, porque a gente está tão doído nessa sociedade. Me perdoa o termo, nessa sociedade. Eu sei que em alguns lugares do país esse termo tem um sentido menos pegante. Eu não sei exatamente nesta região do Nordeste se esse termo é ofensivo ou não. Se for, perdoe esse servo do Senhor. Mas uma sociedade androginada. De homens que não entendem que Deus nos chamou para sermos, não brutos, mas homens. Homens de honra.